Glórias a Deus. Muito bem, queridos. Então, nós vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo, né? E seria bom a gente lembrar o que aconteceu no capítulo 19 de Apocalipse, que foi o que nós vimos na semana passada, né? Houve também aqui uma batalha, né? No capítulo 19, versículo 19 também, diz assim: E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para a peleja contra aquele que estava montado no cavalo com o seu exército. Mas o que aconteceu no capítulo 19? Mas a besta, verso 20, foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta na testa e também na mão, né? Eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Aí o verso 21, que é o que termina o capítulo 19, diz: os restantes foram mortos com a espada que saía da boca do Senhor Jesus, né? Com o sopro da sua boca, que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Houve uma verdadeira carnificina, né? Agora, a gente entra no capítulo 20, e aí a gente precisa lembrar que João está na ilha de Patmos, e ele está tendo a revelação das últimas coisas. Apocalipse é também chamado livro da revelação, não é? Em inglês, o Apocalipse é Revelation, né? Então, é o livro da revelação, é aquilo que o Senhor Jesus revela a João Batista lá, João Batista não, a João na ilha de Patmos. João Batista era outro, né? Então, olha o que João descreve aqui. Vi descer do céu um anjo. Eu queria que você prestasse atenção nessa descrição do texto. Aqui não fala de Miguel, de Gabriel, apenas um anjo sem nome, mas com a autoridade de Deus. Diz então que ele tinha na mão a chave do abismo. Obviamente, há um abismo, e a Bíblia fala, né, de Judas, que há um abismo onde os demônios estão presos, e aqui diz, então, que ele tinha a chave, esse abismo, pelo que a gente entende, ele é um lugar onde as pessoas ficam ali presas, não é? E ele tinha a chave do abismo e uma grande corrente, não é? E aí, no verso 2, olha o que acontece. Ele segurou o dragão. Quem é o dragão? O próprio texto vai dizer, é a antiga serpente, é o diabo, é o próprio Satanás. Vocês estão vendo o esforço que esse anjo fez para prender Satanás, o dragão, a antiga serpente, o diabo? Isso nos mostra, queridos, que Deus sempre esteve, está e estará no controle de todas as coisas. Só Deus é aquele que tem todo poder. E ele agora dá poder a este anjo, que nem o seu nome aqui é citado, não disse é Gabriel, não disse é um arcanjo, Miguel, não. Simplesmente um anjo.
E ele vem, então, e prende aquele que desde o princípio, desde o Éden, né, lá dos nossos primeiros pais, atacou a criação de Deus, o homem, que foi feito à sua imagem e semelhança. E aí, no final do verso 2, ele diz, então, que o anjo vai levar o dragão, a serpente, o próprio Satanás, é uma pessoa só, é o próprio Satanás. E ele vai ser preso no abismo por 1000 anos. Não é? E aqui, queridos, o capítulo 20 de Apocalipse é um capítulo onde os teólogos, né, eles têm muitas divergências em relação à interpretação dos fatos. Eu, por exemplo, que sou pré-milenista, né, pertenço à escola dos pré-milenistas, eu creio que aqui é o período, né, que o diabo fica preso por 1000 anos e é a consumação do que a palavra de Deus diz que ele reinaria por 1000 anos. Né? Então, isso está dizendo que durante 1000 anos Satanás está fora de combate. Ele está fora de atuação. Ele não vai poder fazer o que ele faz hoje, né? Porque Satanás acaba convencendo as pessoas, acaba convertendo as pessoas para o mal. Assim como o Espírito Santo traz e converte para Jesus, para o bem, ele leva para o mal, ele coloca na mente das pessoas, ele cega a verdade e faz com que elas creiam, aceitem mentiras, não é? A ponto de Apocalipse dizer que a própria besta ela é adorada, não é? Por aqueles que tiveram a sua fronte e a sua mão marcadas, não é? Marcadas. Bom, no verso 3, diz aí, lançou no abismo, não é? A ideia de atirar no abismo, fechou, porque o verso primeiro diz que ele tinha a chave do abismo, então ele fechou e pôs selo sobre ele. Para que o diabo não fizesse mais o quê? O que ele fez desde Adão até esse momento aqui. Desde o Jardim do Éden até esse momento. O que é? Não é? Para que não mais enganasse as nações, até se completarem 1000 anos. E esse texto fala daquilo que é bem peculiar em Satanás, que é enganar as pessoas, enganar os povos, enganar as nações. E aí, ele, então, vai estar fora de combate, vai estar fora de ação, não é? Ele e todos os seus asseclas, não é? Estarão presos, e o verso 3 ainda, no final, diz que depois disto, ou seja, depois desse período milenar, que nós entendemos que é o reinado literal de Cristo aqui na Terra, e nós já vimos sobre isso, né, nesse tempo que estamos estudando Apocalipse, né? Aí o final do verso 3 diz que depois disso é necessário que ele seja solto. Entendam, queridos, que aqui ainda não é o final de tudo. Ele é preso por um determinado tempo. Qual tempo? 1000 anos. Mas diz que ele ainda vai voltar a agir, que ele ainda vai voltar a atuar
dentro da área dele. Qual é a área dele? Enganar, não é? Seduzir as pessoas, não é? Ele vai voltar. Mas o texto diz que é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Não vai ser muito tempo, não. E depois a gente vai ver isso. Né? Aí, o diabo está fora de combate, foi vencido, não é? Ele, a besta, o falso profeta. Né? Aí agora, o verso 4, na visão de João, olha o que João vê. Não é? Passa-se agora uma outra visão. João diz assim, ó, vi também tronos. Trono. Trono fala do lugar onde o rei se assenta e reina, não é? Lugar de autoridade. Vi tronos. E nestes, quem é que vai se sentar nesse trono? Sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Né? E aí, vi ainda as almas dos decapitados. É interessante que João aqui, ele vai ver a alma daqueles que foram decapitados, que foram mortos, por causa do testemunho de Jesus. A história da igreja está cheia de referências sobre pessoas que morreram queimadas, que morreram lançadas, não é? Aos leões, tá certo? Vários tipos de morte, não é? E aqui, então, João está tendo a visão, não é? Dessas pessoas que foram mortas, mas agora ele as vê, não é? E quem são elas? Na metade do versículo diz assim, tantos quantos não adoraram a besta. Ou seja, conviveram com a besta no período da tribulação ou da grande tribulação, não é? Mas não adoraram a besta nem a sua imagem e também não receberam a marca na fronte e na mão. Eles conseguiram, não é? Vencer, fugir nesse período de 7 anos, divididos em 2 períodos de 3 anos e meio, né? Eles conseguiram, né, resistir. Alguns foram mortos. Então, esses, diz o texto aqui, porque precisamos entender que a igreja, ela já subiu, e a gente já viu isso, a gente não vai voltar. A igreja, ela já está com Cristo e voltou com ele. Agora, esses aqui são as almas, né? O texto diz daqueles que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam a marca da fronte, mas diz que eles viveram, que eles ressuscitaram. Né? E olha só, eles reinaram com Cristo durante 1000 anos. Eles entraram no milênio com Cristo. Não é? A semelhança do que acontece com a nação de Israel, com o povo de Israel. A igreja já está com o corpo glorificado, mas esses aqui, eles vão entrar com corpos ainda como esse nosso aqui. Não é? Porque, inclusive, o texto lá na frente diz que vai haver crianças. Olha, se vai haver crianças, é porque vai nascer, nesse período, crianças, né? No período do milênio. Aí, o verso 5, diz que os restantes, eles dos mortos, não reviveram.
aqueles que receberam a marca da besta na mão e na fronte, aqueles que rejeitaram a Jesus, que serviram a besta, esses não reviveram, né? Não reviveram. E eles ficaram mortos, segundo o verso 5, até que se completassem os 1000 anos. Então, essa é chamada, então, a primeira ressurreição. Vai haver uma outra ressurreição lá na frente daqueles que não que não foram salvos, que serviram a besta, né? E que não quiseram negar a besta, então estiveram com ela e agora eles não revivem, né? O verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, do tempo, né, do reinado de Jesus, literalmente, sobre a terra, a partir de Jerusalém, Satanás, então, será solto da prisão. Alguém vai lá, vai abrir a porta do abismo e ele sairá. E aí, veja, uma coisa interessante, né? A gente olha para esse texto, essa revelação de João aqui, de Apocalipse, do capítulo 20, a gente percebe que tem um esboço todo planejado por Deus. Nada foge do seu controle, né? Quando talvez o diabo viu Jesus morto na cruz, ele pensou que tinha conseguido alguma vitória. Mas a morte de Jesus na cruz, ela foi prevista, programada pelo Deus. O próprio Senhor Jesus diz que ele se deu e para isso ele veio. A cruz não foi um acidente de percurso. A cruz foi um cumprimento de algo que Deus já havia determinado antes da fundação do mundo. Não é? Então, agora, essa libertação de Satanás, né, por um pouco de tempo, no final dos 1000 anos, né, ele diz aqui, que ele, verso 8, quando ele sai, ele vai fazer o que ele faz hoje. Então, ele ficou 1000 anos sem fazer isso aqui, seduzir as nações. Ele sairá a seduzir as nações. O que é seduzir? É enganar, não é? É mentir para as nações, não é? Que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. E o número dessas é como areia do mar. Vamos dar uma paradinha aqui? Pensa um pouco comigo aqui. A Bíblia fala de um período de 1000 anos, onde o Senhor Jesus reinará com equidade, com justiça. Não é? Não vai haver corrupção, não vai haver nenhum mal, porque o diabo está preso. Não é? Mas a gente percebe aqui que mesmo esse reinado perfeito de Cristo durante 1000 anos, quando Satanás é solto, isso mostra para mim e para você como o homem, por si só, não por causa do ambiente, porque ele acabou de sair de um ambiente de justiça, de paz, um ambiente 100% puro.
E ele agora se deixa seduzir pelo diabo mais uma vez. Mesmo tendo vivido sobre o reinado de Jesus, isso mostra o quanto o homem é corrupto em si mesmo. É por isso que a Bíblia diz que nós já nascemos em pecado. Porque mesmo depois de um reinado de justiça de Jesus, os homens ainda vão dar ouvidos a Satanás e vão marchar, liderados por ele, para atacar Israel e a cidade de Jerusalém, de onde o Senhor governará durante 1000 anos. Né? Em relação a Gog e Magog, eu queria que você abrisse em Ezequiel 39. Ezequiel 39, começando no verso 1. Olha como Ezequiel, a profecia de Ezequiel, ela se encaixa aqui perfeitamente com a visão de João na ilha de Patmos. E eles viveram séculos distantes um do outro. Né? Ezequiel 39, a partir do verso 1. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e diz: assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Rois, de Meseque e Tubal. Far-te-ei que te volvas e te conduzirei. Far-te-ei subir dos lados do norte e te trarei aos montes de Israel. Aí, talvez a gente pensasse, nossa, será que Deus ficou assim assustado? Ele foi pego desprevenido por causa dessa multidão que se levantou contra o reino do Senhor Jesus e contra Israel? Não, porque já estava profetizado aqui por Ezequiel. Né? Olha o que diz. Verso 3, tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e presta atenção nisso, e toda espécie de ave de rapina e os animais do campo, eu te darei para que te devorem. Olha o que vai acontecer contra esses que vão se levantar contra o Senhor e contra Israel. Não é? Cairás em campo aberto, verso 5. Porque eu falei, diz o Senhor, meterei fogo em Magog e nos que habitam seguros na terra do mar, e saberão, diz o Senhor, que eu sou o Senhor. Farei conhecido meu santo monte, meu santo nome no meio do meu povo de Israel. E nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia que eu tenho falado. Os habitantes da cidade de Israel sairão e queimarão de todo as armas, os escudos, os paveses, os arcos, as flechas, os bastões de mão e as lanças, farão fogo por tudo isso, até porque eles não precisarão dessas armas, né? Não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, saquearão os que saquearam e despojarão os que os despojaram, diz o Senhor. Naquele dia darei ali
a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos viajantes ao oriente do mar. Espantar-se-ão os que por ele passarem. Nele sepultarão a Gog e a todas as suas forças, e lhe chamarão o vale das forças de Gog. É interessante que Gog está falando de nações poderosas que se reunirão e marcharão contra Israel, mas que serão destruídos, vencidos pelo Senhor. Não é? E aí, nessa guerra, então, de Gog e Magog, diz que eles marcharam, então, pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos, rodearam o acampamento dos santos, a cidade querida, Jerusalém. Porém, aleluia, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu, os derrotou, os consumiu. Israel, mais uma vez, não vai precisar lutar. Porque é o próprio Senhor, com o sopro da sua boca. Não é? Olha o que acontece agora, queridos. Olha a diferença do capítulo 19. No capítulo 19, Satanás ele é preso, ele é trancado, ele é amarrado por 1000 anos. Agora, olha o verso 10 de capítulo 20. O diabo, sedutor deles, dessa nação, desses exércitos que se levantaram nessa última tentativa, né? É a última guerra a ser sobre a face da terra. Né? O diabo, sedutor deles, o que acontece com ele? Foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Aqui agora é o ponto final, é a derrota final e definitiva. Agora ele não volta mais. Não vai ter mais um pouco tempo para ele. Não, agora acabou, como diz o Galvão Bueno. Acabou! O diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram quem? A besta e o falso profeta. E vocês pensam que eles vão ficar atormentando alguém que está lá junto com eles? Não. O texto diz que eles também serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, ou seja, tempo sem fim. Enquanto a promessa é que a igreja de Cristo, os que creram em Cristo, os que se renderam e reconheceram Cristo como Senhor e Salvador, vão reinar com ele na delícia da sua presença. Esses vão ser atormentados de dia e de noite, não é? Pelos séculos dos séculos. Agora não tem mais volta, não tem mais depois de 1000 anos voltar. Não. Agora, no capítulo 20, a derrota de Satanás é definitiva. No capítulo 19, ela é parcial, ele é preso por 1000 anos. No capítulo 20, a derrota é definitiva. Aí, agora na visão de João, olha o que João vê. Né? Vi um trono branco, o famoso trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, não se achou lugar para eles, por causa da santidade daquele que se assenta no trono. Mas agora observe o que acontece no verso 12. João agora vi também os mortos. Veja que esses mortos agora são outros. Não são aqueles que reinaram com Cristo. Está falando agora daqueles que não ressuscitaram na primeira ressurreição, estão ressuscitando agora na segunda ressurreição.
Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. E eles agora vão ser julgados, né? O texto diz, então se abriram livros, livros e mais livros. Tudo que nós fazemos é registrado. E um dia a Bíblia diz que nós daremos conta de tudo aquilo que fizemos, de tudo aquilo que falamos, né? Abrir-se-ão livros. Ainda outro livro. Qual livro? O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Veja que aqui agora nada tem a ver conosco, nada tem a ver com a igreja, porque Jesus morreu em nosso lugar. Então, nós não estamos aqui porque Cristo, o Cordeiro de Deus, morreu em nosso lugar, ele já morreu a nossa morte. É por isso que agora nós estamos na presença de Deus. E esses que rejeitaram a Jesus, o seu senhorio, eles então foram julgados segundo as suas obras, segundo o que se achava escrito nos livros. Nos livros. Toda palavra frívola que o homem falar, ele um dia dará conta dela. E quem que vai estar diante? Ninguém vai escapar desse julgamento. Olha o verso 13. Deu o mar. Mas o mar, alguém morreu no mar, estava no navio, né? Porque a gente sabe que um navio em alto mar, se alguém morre, a sepultura é o próprio mar, porque até chegar, né, ao seu destino, às vezes, são 20, 15, 20 dias, e aí aquele corpo vai estar já putrefato, né? Então, eles são sepultados no mar. Deu o mar os mortos que nele estavam. Então, ninguém escapa do julgamento, não. Caiu, foi sepultado no mar, morreu afogado, vai também dar conta, né? A morte, onde as pessoas estavam, e o além, né? O Hades, entregaram os mortos que neles haviam. Lembra na parábola do rico e Lázaro? Lázaro está no seio de Abraão e o rico está no Hades, em tormentos. Agora ele sai de lá para vir, então, ser julgados pelas suas obras. A morte e o inferno foram julgados, um por um, segundo as suas obras, né? Então, o que acontece aqui? A morte e o inferno vão agora também ser destruídos, né? E aqui eu esqueci de falar, né, que agora essa aqui é aquela que nós chamamos da segunda morte. Aos homens está ordenado um juízo logo após a morte. Mas aqui, a segunda morte, que é aquela que os crentes não vão passar por ela, né? Porque algumas pessoas confundem, mas a Bíblia diz que nós não provaremos a morte, não provaremos essa segunda morte. Essa morte física, nós podemos passar por ela se Jesus não voltar antes. Mas essa segunda morte, essa estamos livres, porque fomos livres pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus. Então, a morte e o inferno também foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E essa, queridos, essa não tem mais volta, né? Não tem mais ressurreição. Como diz o Galvão de novo, acabou, né?
Não tem mais volta. E aí, o verso 15 diz assim: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E é sempre bom a gente refletir um pouco nesse momento. Porque algumas pessoas que não conhecem a Bíblia, não conhecem a palavra de Deus, vão vir com aqueles argumentos que a gente já conhece. Ué, mas Deus não é amor? Deus vai fazer isso com as pessoas? Vai. Ué, mas cadê o amor de Deus? O amor de Deus foi demonstrado na cruz do Calvário por todos os homens. Esteve disponível a todos os homens. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que essas pessoas vão ser lançadas no lago de fogo? Porque não creram. Deixa eu dizer uma coisa. Não é por causa do pecado delas que elas vão ser lançadas no fogo, não. É porque elas não creram no sacrifício de Jesus na cruz, no sangue que foi derramado na cruz, que nos lavou e nos purificou de todo o pecado. É por isso que essas pessoas, então, vão ser lançadas no lago de fogo, e como diz o verso aqui em cima, não é? No verso 10, serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Pelos séculos dos séculos. Mas a Bíblia diz assim: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Por que nós estamos aqui pregando? Por que as igrejas estão pregando? Por que as pessoas estão aí falando do amor de Deus, pregando o Evangelho? Porque essa é a missão que recebemos. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Deus. E nós estamos exatamente pregando, avisando, para que as pessoas não cheguem a esse estado que será inevitável para aqueles que rejeitarem a Jesus. Será inevitável. Inevitável. Faço uma pergunta para você e eu quero já estar encerrando. Para onde você vai após a morte? Você tem preferido os prazeres deste mundo? Você tem preferido ser enganado, engalanado pelo príncipe desse mundo, que a Bíblia diz que hoje o príncipe desse mundo é Satanás? Ele tem colocado muitas mentiras, muitas inverdades na cabeça de muitas pessoas. Ele tem colocado como que uma venda nos olhos de muita gente, para que não conheçam a palavra, não creiam e não sejam salvos. Esse mundo vai passar. Os prazeres que esse mundo oferece, vai passar. Mas aquele que está em Cristo gozará da presença do Senhor eternamente. Por isso, a Bíblia diz assim, lá no Velho Testamento: escolhei hoje a quem servais. A quem você quer servir? A Jesus? E quer dar as costas a esse mundo? Ou você quer continuar usufruindo do que o mundo te oferece, dos prazeres,
e um dia ser levado para o lago de fogo, que não foi preparado para a criatura humana, para o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas que para lá irão todos aqueles que rejeitaram Jesus. Que você possa pensar nisso. Hoje é o dia, é o tempo aceitável da salvação. Apocalipse diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Que Deus te abençoe.